E o Dorival Júnior deu uma declaração e eu gostaria de saber a sua opinião, se você concorda com o que ele falou depois do jogo de ontem. Fabinho Soldado recebeu propostas aí de outros clubes, inclusive do Santos, e já tomou a sua decisão. E teve protesto da torcida também, pós-jogo ontem lá na Neoquímica Arena, aquele jogo horrível do Corinthians. Tudo isso e muito mais a gente vai ver aqui nesse vídeo, então fica comigo até o final do vídeo aí para você ficar por dentro das últimas notícias do Corinthians. Antes de eu soltar aqui o vídeo, já se inscreve aí no canal, ativa o sino, deixa o seu like, deixa o seu comentário e agora sim vamos lá para as últimas notícias do Coringão. Olá, amigos do Sport Center, em dia de jogo contra o Vitória aqui na Neoquímica Arena. E com a presença ilustre de Carlo Ancelotti, o Corinthians ficou apenas no empate 0-0 diante de quase 45 mil torcedores. O Corinthians foi a campo com mais um desfalque. Carrídio sofreu lesão na posterior da coxa esquerda e não foi relacionado. Mesmo assim, os donos da casa conseguiram pressionar durante toda a primeira etapa. Chances com Memphis, Héctor Hernandes e Thales Magno. Mas faltou a efetividade para marcar. Na segunda etapa, Rodrigo Garro. O Corinthians seguiu atacando e Thales Magno teve mais chances. A primeira grande chance do Vitória foi aos 26 minutos com Renato Kaiser e uma bela defesa de Hugo Souza. Aos 32 minutos, mais uma chance. Garro chegou perto de marcar nessa cobrança de falta. Lucas Arcanjo se esticou e a bola tocou na trave. Garro chegou a dar uma assistência para o Romero, que acertou a rede pelo lado de fora. A última grande chance em mais uma cobrança de falta do Garro parou na barreira do Vitória. O jogo ficou no 0-0. Fizemos uma partida muito abaixo, que foi a anterior que nós jogamos lá na Argentina, o que nos tirou a possibilidade de permanecermos numa competição que também ela passou a ser importante a partir do momento que não tivemos mais a Libertadores. De um modo geral, nós não temos sofrido nas partidas, ao contrário, nós temos prevalecido, nós temos tido boa posse de bola, nós temos tido momentos assim, oscilantes entre bons e nas fases de construção e finalização, que ainda podem melhorar consideravelmente. Mas, de um modo geral, eu sinto que a equipe vem crescendo. Acho que ainda me falta um pouco mais de lo físico, de poder soportar los 90 minutos. Por ahí si comenzaba jugando tenía que salir faltando cuando comenzaba el segundo tiempo y no gosto de salir, y por más que o Joelho deje jugar solo 45, si comenzaba jugando no iba a querer salir. Entonces también un profesor entendió eso y falamos para poder jugar segundo tiempo. Ahí trabajando, acho que estoy sintiendo bien o Joelho, mas falta para que la segunda parte del año sea mejor todavía. Com o empate, o Vitória sai do Z4, fica a uma posição acima. Já o Corinthians deixa de subir na tabela. O próximo compromisso é contra o Grêmio fora de casa. Em um momento político conturbado, o futebol também vem decepcionando o torcedor, que protestou muito após o apito final. Nesse momento, curiosamente, no final do jogo, os atletas do Corinthians foram ali o que fazem quando ganham, né? E aí a torcida respondeu com essa insatisfação. O Vitória vem para tentar um empate, jogando atrás, o Corinthians não conseguiu marcar. Mais uma atuação fraca do Corinthians e do Dorival Júnior. A impressão que dá é que o Timão piorou com o técnico. Ele tentou já algumas formações, tem arriscado um 4-4-2, né? Perdeu o Ranieri ali durante o primeiro tempo, aí teve que fazer uma mudança e até adaptou a equipe para jogar pressionando o Vitória, mas de novo, né, foi uma equipe sem inspiração. Claro que algumas opções elas não dão certo. Héctor Hernandes, jogador que finalizou apenas uma vez no primeiro tempo, atacante, tem tido algumas oportunidades. Acabou saindo no intervalo, inclusive, né, para a entrada do Rodrigo Garro, que aí traz uma característica diferente a esse meio-campo do Corinthians, coloca o Memphis como uma referência ali na frente, sem o Yuri Alberto, né, jogador que funcionou ali próximo à área do Vitória, só que o Vitória jogou com 3 zagueiros e muitas vezes os seus 2 laterais fechando essa linha de 5 sem subir tanto, né?
De um lado o Claudinho, que até tem uma capacidade ofensiva maior do que o Jamerson, e essa linha de 5 contra apenas o Memphis ali. E os 2 pontas do Corinthians era muito pouco, né? O Corinthians não tinha volume para tentar vencer o Vitória, muitas vezes tentando os cruzamentos para a área, muitas vezes tentando uma bola longa, com um time sem inspiração mais uma vez. Se o Vitória tivesse um pouquinho mais de capacidade ofensiva, que tem sido um problema também do time do Carpini, o Corinthians poderia ter saído de campo derrotado em casa. Mas acabou sendo um empate para o Vitória. Bom que a gente viu a classificação ali, que os gols que o Fortaleza sofreu fizeram com que o Vitória saísse da zona de rebaixamento, e esse ponto acabou sendo importante para a sequência. O Vitória vai enfrentar o Cruzeiro na próxima rodada, então a sequência é difícil. Para o Corinthians, mais uma vez, né, um resultado ruim, de um desempenho muito ruim. É mais um time que está rezando para acabar esse momento da temporada, para ter um tempo para descansar, para ter um tempo para se reestruturar, pensando na segunda metade, aí sem a Copa Sul-Americana, como trouxe o Dorival, uma decepção, né? Não ter se classificado no meio da semana. Assim como o próprio Vitória também não conseguiu. Bom, o novo técnico da seleção brasileira estreia na quinta-feira contra o Equador. Carlo Ancelotti estava na Neoquímica Arena, viu boas defesas ou razoáveis do goleiro Hugo, que foi convocado. Não viu muito mais não, né, Elton? 2 defesas fez o Hugo no jogo inteiro. Viu muito pouco e foi embora antes, né? Acabou deixando o estádio, a Neoquímica Arena antes. Mas aos poucos vai conhecendo, né? O futebol brasileiro, já foi no Maracanã, já conhece o Rio de Janeiro, já passeou, provavelmente vai passear para São Paulo, quem sabe, né? Esse frio de São Paulo, está acostumado com o frio, o Ancelotti. Nem sei se ele considera frio o que estamos passando aqui nesse momento, mas acabou vendo um jogo muito abaixo, né? Acabou vendo um jogo muito abaixo. Vai começar o seu trabalho agora essa semana, à frente da seleção brasileira, com o Hugo Souza entre os seus convocados. Bom, por enquanto, Osmar Stabile é o presidente, né? Augusto Melo sofreu impeachment, tentou voltar à cadeira neste sábado. Que coisa! Vamos aguardar as notícias também da área política do Corinthians nesta semana. O diretor executivo de futebol do Timão, o Fabinho Soldado, disse que vai permanecer no clube depois de receber sondagens para trabalhar em outros clubes. E ele diz que vai seguir trabalhando para blindar o elenco do caos político atual. Juntos a gente consegue. E é por isso que, enquanto a autonomia que foi me dada, a autonomia que eu tenho dentro do centro de treinamento, para conseguir, junto com os atletas, junto com o professor Dorival e a sua equipe, fazer o melhor pelo nosso torcedor. Então nós vamos trabalhar de noite para que a equipe do Corinthians tenha tranquilidade para, nos campeonatos que nós temos pela frente, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, honrar essa camisa e essa torcida que tanto tem feito por nós. Então é um pronunciamento aqui para que a gente consiga, dentro do centro de treinamento, para que a parte política do Corinthians ela fique no Parque São Jorge e todos nós do centro de treinamento possamos ter essa tranquilidade de fazer o melhor pelo Corinthians. E aí, Fiel, você acha que realmente melhorou o time, o desempenho do time com o técnico Dorival Júnior? Eu vou deixar aqui a minha humilde opinião e eu gostaria de saber também a sua. Inclusive você pode deixar aí nos comentários a sua opinião para a gente debater aqui. Minha opinião é o seguinte, fazendo uma comparação aqui entre Dorival Júnior e Ramon Dias, o trabalho de ambos técnicos, eu penso o seguinte, que quando tava o Ramon Dias, a gente tinha ali um time que pecava na defesa, mas era um time até mais agressivo, um time que conseguia ali fazer gols, né? Porém, pecava muito na defesa, no sistema defensivo, no meio de campo ali, que era meio um buraco, um meio de campo desabitado, sem ninguém ali para poder armar jogos, né? Mas mesmo assim, o Corinthians ainda conseguia resultados, conseguia fazer gols. Com o trabalho do Dorival Júnior, parece que a zaga, que ainda deixa a desejar, deixando claro aqui, porque ontem, no jogo contra o Vitória, a gente teve ali situações onde quase a situação foi pior do que foi ontem, porque o empate ontem foi ruim para o Corinthians, mas poderia ter sido pior devido ali a algumas falhas que a gente viu ali, que a gente presenciou na zaga do Corinthians. Mas, dentro de tudo, com o Dorival Júnior, o sistema defensivo, na minha opinião, parece que melhorou um pouco, não aquelas coisas, antes de você me atacar aí, antes de você me xingar, comparado ao Ramon, eu digo que melhorou um pouquinho, apenas, não é, melhorou, nossa, que zaga que a gente tem agora, não. Porém, não estamos tomando gols como vinha tomando antes, todos os jogos tomando gols. Mas
o Corinthians não tem mais criatividade nenhuma. O Corinthians não cria, o Corinthians não avança, o Corinthians não agride o seu adversário, o Corinthians não o assusta. O Corinthians simplesmente deixou de fazer gols. Já são 3 jogos sem fazer nenhum gol. Então, fazendo essa comparação aí, é um time que apenas melhorou um pouquinho ali o seu sistema defensivo, que não é uma coisa assim para você ficar contente, mas não é um time que, na minha opinião, como o Dorival falou, que o time vem crescendo, vem evoluindo, não, eu não acho isso. Eu acho que o time tá regredindo, porque deixou de fazer gol. Mas enfim, isso aqui é uma mera opinião minha. Também eu sei que precisa aí de um tempo para trabalho, para conhecer o time, mas realmente é preocupante, porque ele continua insistindo em Maicon, ele continua insistindo em Breno Bidon, que são jogadores que a gente sabe que, como o Thales Magno também, que infelizmente não vai, não dá. Não sei porque ele continua insistindo nesses jogadores e eu não sei honestamente, e não é só eu não, hein. Ontem lá na Arena, muitos torcedores comentando, falando o porquê que ele insiste tanto em Maicon e ainda deixar o cara como capitão. Por que tanta moral com o Maicon assim? Por que? Não é uma coisa de se entender. Se fosse um jogador que realmente representasse ali no meio de campo, mas não tá representando, não mostra evolução. Não sei o que ele faz nos treinos, que ele consegue encher os olhos do Dorival para poder ser titular do Corinthians ao ponto de ser o capitão do time. É um jogador que não avança, toda bola que pega ou ele toca pro lado ou toca para trás. Thales Magno, mesma coisa. Breno Bidon, mesma coisa. É incrível. Os caras não têm essa capacidade de ser agressivo, de ir para cima do adversário. Na verdade, o Corinthians todo, acho que tem essa característica, com exceção do Galo, que ontem entrou, mais uma vez mostrou o diferencial que ele tem quando ele entra em campo, né? Porque ele entrou ontem e realmente mudou a postura do jogo. O Corinthians foi para cima, ficou mais agressivo, mas não tivemos ali a capacidade, a eficiência de poder conquistar ali o resultado positivo. Fabinho Soldado, vocês viram aí, tomou a decisão de continuar no Corinthians. Eu acho isso bom, porque ele vem fazendo um bom trabalho no Corinthians, espero que ele continue também, e que os problemas externos aí, externos não, né? Problemas internos lá do Parque São Jorge, eles possam ser solucionados o quanto antes possível. A torcida protestou ontem, sim, e eu acredito que vai continuar protestando, porque não estamos vendo o futebol que a gente gostaria de ver no Corinthians, mas é o que estamos tendo para o momento e espero que isso possa mudar aí o quanto antes. Próximo jogo e último até a parada aí do Brasileirão e da Copa do Brasil pro Super Mundial vai ser no próximo dia 12 de junho, lá em Porto Alegre contra o time do Grêmio. E aí o Corinthians só volta a jogar dia 12 de julho contra o time do Bragantino na Neoquímica Arena, que a gente vai estar lá também. É isso, forte abraço, até o próximo vídeo, vai Corinthians.